Hello, meu nome é Morana dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. O Cada Caso é uma série de hoje é sobre o serial killer Richard Ramirez, que já apareceu em 2 temporadas de American Horror Story, um homem cruel que seguia o satanismo. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação e bora falar de terror. Lembrando que esse é um quadro com o spoiler das obras. Bom, ele aparece no episódio Devil's Night de Hotel, a 5ª temporada de American Horror Story, mas aqui nesse vídeo eu vou levar em consideração a 9ª temporada, chamada de 1984, onde ele aparece com mais frequência. Então, pra gente lembrar mais ou menos do enredo, 1984 nos leva, como o nome já diz, pra década de 80, junto com um grupo de amigos que vai para um acampamento na beira de um lago trabalhar como instrutores. Nós temos um assassino principal, Mr. Jingles, e em paralelo, Ramirez com sua crueldade e culto ao satanismo. Desperate for some estrogen in this crew. Sounds fun, but... Essa super por cima é a série e agora vamos ao caso que a inspirou. Ricardo Munhoz Ramirez nasceu em 1960 em El Paso, Texas, Estados Unidos, filho de imigrantes mexicanos. Ele era uma criança solitária, pouco cuidada, talvez por ter sido o mais novo de 5 irmãos, e aos 2 anos de idade convulsionou após um armário cair em sua cabeça. Aos 6 foi diagnosticado com epilepsia. Na pré-adolescência ele ficou muito amigo do seu primo mais velho, o Mike, que era um veterano de guerra, tinha servido contra o Vietnã, e com ele começou a usar drogas e a manusear armas. Mike contava as brutalidades que fazia com as mulheres vietnamitas e mostrava fotos de suas vítimas, sempre se gabando. Ramirez, aos 13 anos, presenciou o primo matar a própria esposa. A partir daí, não demorou muito para ele começar a cometer pequenos furtos e até assaltos para conseguir suas drogas. Até que em 1977 foi detido pela primeira vez por porte e uso de maconha. Pouco tempo depois, ele se mudou para Califórnia e nessas alturas ele já cometia assaltos bem grandes de carros, por exemplo, e foi preso 2 vezes por esse motivo, uma vez em 1971 e outra em 1984. Porém, foi a partir desse último ano que o seu leque de crimes começou a se expandir. Em 28 de junho de 1984, Ramirez invadiu a casa de Jenny Vicon, uma mulher de 79 anos, que estuprou e matou. O corte em sua garganta foi tão profundo que quase decapitou. Essa teria sido a primeira vítima do The Night Stalker, perseguidor noturno, como a imprensa passaria a chamá-lo mais pra frente. Agora, em 1975, dia 7 de março, Ramirez surpreendeu a polícia, lembrando que eles ainda não sabem o rosto dele. Maria Hernandes, de 22 anos, chegava em casa e, enquanto esperava o portão eletrônico da garagem fechar, Ramirez pula pra dentro e dispara contra sua cabeça. Acontece que as chaves que Maria tinha na mão desviaram a bala quando ela tentou se proteger. Sério. Mas melhor do que isso, ela caiu no chão e se fingiu de morta. Ramirez nem verificou, afinal de contas, um tiro na cabeça, e aí entrou no apartamento. Chegando lá, encontrou a colega de quarto de Maria, de 34 anos, Dale Okazaki. Infelizmente, Dale não teve a mesma sorte e foi assassinada. Maria descreveu o homem como sendo alto, usando roupas pretas e um boné enterrado no rosto. Porém, na mesma noite, Ramirez fez com que Tissia Lian Yu parasse o seu carro e disparou contra seu peito. Um homem em uma casa chamou a polícia quando presenciou tudo aquilo e um casal que passava conseguiu anotar a placa do carro. Para surpresa da polícia, o projétil encontrado no peito de Tissia era igual ao que tinham encontrado momentos antes em Dale. 20 dias depois, o casal Vincent e Maxine Zazara, de 64 e 44 anos respectivamente, foram encontrados mortos em seu quarto. Vincent foi baleado no rosto, assim como Maxine, porém, após a execução, ela teve os olhos arrancados e foi brutalmente esfaqueada pelo corpo. Em 15 de abril, Ramirez invadiu a residência de William e Lillian Doi, de 66 e 63 anos. Ele atirou em William e o agrediu até fazer ele perder a consciência. Porém, William conseguiu rastejar até o telefone e chamar a polícia. Enquanto isso, Lillian era violada por Ramirez. William faleceu mais tarde, mas Lillian ainda conseguiu descrever seu agressor. Nessa época, Ramirez já estava sendo chamado de o intruso do vale e perseguidor noturno, gerando pânico em Los Angeles. Em 20 de maio, as irmãs de 83 e 80 anos, Malvia e Blank, foram suas vítimas. A polícia identificou que uma delas havia sido estuprada e encontrou desenhado um pentagrama invertido em sua coxa e outro na parede. Essa teria sido a primeira ligação explícita de satanismo com as vítimas de Ramirez. O satanismo é composto por crenças ligadas à adoração de Satanás ou outras figuras similares de outras religiões. Eu não entendo muito sobre, mas posso pesquisar um pouco mais para trazer para vocês. Deixem aí nos comentários se vocês têm interesse. Bom, os assassinatos seguiram acontecendo e o que deixava a polícia mais perdida era que Ramirez não tinha um padrão nítido. As vítimas tinham
tinham idades completamente diferentes, como uma senhora de 80 anos e uma menina de 16. Nem sempre ele executava as vítimas e quando fazia, não era da mesma forma. E a única coisa que parecia ser do gosto de Ramírez era ser muito mais brutal com as mulheres do que com os homens. Em 24 de agosto, ele invadiu a casa de Bill Carnes e sua noiva, eu não encontrei o nome dela. Ele executou o Bill e, por não achar nada de valioso para levar embora, violentou a mulher. Ela então disse para ele olhar numa gaveta, porque lá tinha dinheiro, e ele olhou para ela e disse para ela jurar por Satã. Encontrando o dinheiro, ele começou a dar risada e fez ela jurar o seu amor por Satanás. Depois disso, a estuprou novamente e fugiu. Em paralelo a isso tudo, um homem notou um movimento estranho que tinha ali pelas redondezas da casa e anotou a placa de Ramírez. A polícia ficou em alerta e montou vigilância por 24 horas porque ele tinha abandonado o carro em algum lugar. Ramírez nunca voltou para buscar o veículo, mas as suas impressões digitais foram coletadas e agora o The Night Stalker tinha um rosto. Em 29 de agosto, após entrar em uma loja, um homem viu ele e gritou El Matador, porque o reconheceu dos jornais. Ramírez ainda não tinha se dado conta que seu rosto já estava impresso. Ele então fugiu, procurando um carro que pudesse roubar. Tentou um Mustang vermelho que estava lá parado, mas o dono viu quando Ramírez entrou no carro e o puxou para fora. Porém, ele conseguiu sair correndo em direção a Angelina de la Torres, que entrava em seu veículo. Quando ele a ameaçou, ela gritou por seu marido, que já veio com uma barra de ferro nas mãos. Os filhos de Angelina também vieram acudir e aí, minha querida, cena de filme. Os três homens perseguiram Ramírez e o espancaram até a chegada da polícia. Richard Ramírez foi então preso aos 25 anos de idade com mais de 40 acusações. E, gente, eu queria lembrar vocês que, assim como eu falei lá no outro vídeo, o Ramírez, durante esse período de atrocidades, estava hospedado no Cecil. E ele contou que várias vezes ele chegava, depois de cometer os seus crimes, deixava sua roupa na lixeira atrás do hotel e seguiu o baile. Bom, o júri iniciou só em julho de 1988 devido à complexidade jurisdicional dos crimes cometidos, apuração de provas e etc. Durante o julgamento, constantemente ele desenhava pentagramas invertidos na palma da mão e chegou a gritar "Viva Satanás" em algumas sessões. Em 20 de setembro de 1989, Richard Ramírez foi declarado culpado por 13 homicídios, 5 tentativas de homicídios, 11 estupros e 14 roubos. Em 7 de novembro, foi sentenciado à pena de morte na Câmara de Gás do estado da Califórnia. Em 2009, a polícia de São Francisco anunciou que ele ainda havia sido culpado pela morte e estupro de uma menina de 9 anos lá em 1984, Mae Young. Enquanto cumpria sua pena, Ramírez recebia muitas visitas e cartas de fãs. Isso é uma coisa muito bizarra, porque é comum serial killers terem adoradores, inclusive mulheres. Fato é que ele chegou a se casar lá dentro com uma delas em 1996, com Doreen Lioy. Sério, não dá pra entender. Richard Ramírez morreu de câncer em 7 de junho de 2013 no corredor da morte na prisão estadual de San Quentin, na Califórnia. Bom, pensando nas comparações entre caso e série, Richard realmente aparece como The Night Stalker, mas ele é muito mais satirizado na obra. O ator Zachary Villa lembra bastante fisicamente o serial killer, a atuação dele é muito boa e particularmente é um dos meus personagens favoritos da temporada. Nós não temos menções às vítimas reais de Ramírez, mas todos os seus trejeitos, as suas atitudes condizem com o caso. Lógico que a questão do satanismo foi super explorada por Ryan Murphy, diretor de American Horror Story, e também sua paixão por rock. Ramírez era muito fã de AC/DC e na temporada ele vive falando de Billy Idol. E uma cena bem específica de quando ele vai preso. O Mr. Jingles e ele formaram uma dupla de assassinos. Porém, o Mr. Jingles tá cansado daquele rolê todo, e um momento em que Ramírez entra numa loja numa de suas viagens, ele cagueta ele, trai ele, fala pra galera, seguinte, The Night Stalker tá aí dentro da loja. Daí quando ele sai da loja, a galera já tá ali toda esperando por ele, ele vê a cara dele no jornal e sai correndo. Rola toda uma cena da galera correndo atrás do Ramírez, a vizinhança, e quando ele tenta roubar o carro de uma mulher, eles conseguem pegar ele e o espancam até a polícia chegar. O Ramírez vai preso, tal qual como aconteceu no caso. El matón! ¡Él es el matón! No entanto, a sequência e o fim da temporada são bem diferentes do que rolou na real. Definitivamente, o Night Stalker é um dos serial killers mais abominados dos Estados Unidos. Com apenas 25 anos, ele fez inúmeras vítimas de formas brutais e em nenhum momento ele demonstrou remorso.
nem quando foi sentenciado à morte. É muito triste e eu fiquei muito chocada lendo sobre, mas enfim, vocês já conheciam a história do Ramirez? Eu confesso que eu até fiquei com vontade de reassistir a última temporada de American Horror Story só pra poder ficar analisando se tudo que acontece lá faz sentido com o que aconteceu na vida real. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre o vídeo, sobre o caso, sobre a série, se já assistiram ou não, se gostam da interpretação do Zack. Me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, igual para Twitter. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.